Professor André Lago, então vamos começar lá. No cálculo de carga térmica, no dia a dia, então o primeiro passo, a pessoa precisa saber o que ele vai armazenar, é isso mesmo? Vamos imaginar o seguinte. Um cliente, ele solicita aí uma visita técnica, porque a grande maioria dos clientes, eles não sabem exatamente a dinâmica, como funciona uma câmara frigorífica. Ele sabe que tem que armazenar o produto dele. Primeira coisa, tem que saber o espaço, o local onde eu vou fazer a instalação. Porque o cliente, na realidade, vai chegar e falar, eu quero... Eu quero uma câmera frigorífica, tá? Eu tenho que ter algumas informações concretas para definir o dimensional, tamanho, comprimento, altura, largura. Porque em função disso, eu vou necessitar de saber o número de trocas de ar que o evaporador vai realizar, que tipo de evaporador de ar forçado que eu vou colocar dentro da câmara, para balancear o sistema com a unidade condensadora que fica fora da câmara frigorífica. Tenho a rotatividade da quantidade de produto que vai entrar e sair da câmara, né, diário, e qual é a estocagem máxima na condição que o produto tem que ficar armazenado num período de 24 horas. Então, se eu pecar no selecionamento da unidade condensadora, e vamos dizer para menos, se eu errar no cálculo e colocar um equipamento subdimensionado, nunca vai conseguir atingir as condições ideais de temperatura, umidade, velocidade do ar, quando eu tiver com a carga máxima requerida pelo projeto. Então, numa câmara frigorífica, tem que ter, isso é uma premissa, tem que ter um projeto, nem que seja um esboço num rascunho, numa folha de papel assim, ó, A4. Tem que ter. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu cheguei lá, o cliente fala que eu queria montar uma câmera frigorífica. O primeiro passo que ele vai falar, você tem que perguntar... Qual é o espaço que você tem, em que dimensão você está pensando na câmera? Tamanho, comprimento, largura, altura. Quantas portas, como é o acesso, se essa câmara frigorífica vai ficar diretamente ao solo. Certo. Tem essa questão, que aí eu vou ter que preparar o piso para receber a câmara frigorífica. E geralmente esse tipo de montagem, câmara montada diretamente ao solo, o piso ele é isolado termicamente. Perfeito, eu primeiro necessito de fazer a isolação do piso, com todas as condições de bloqueio de vapor, né, para que não haja condutividade do frio para fora da câmara. Então eu tenho que preparar o piso e a partir daí eu começo a subir parede, né, as laterais, frente, parte de trás, laterais opostas, teto, com esse dimensional, qual é o tamanho, a abertura de vão de portas, se vai ter uma, duas, se vai ter aquelas escotilhas, aquelas mini... A gente chama portinhola, tá? É o termo aí, quando for comprar, é aquelas portinhas menores. Que é só para passar produto. Não dá para a pessoa passar. Mas na montagem da câmara, do compartimento que vai ser refrigerado ou vai abaixar a temperatura a ponto de congelamento, eu tenho que ter acesso. Tá, então vamos lá. Vamos supor que eu cheguei lá então, depois dessa informação. Primeiro passo, o cara vai perguntar para mim lá, você tem que perguntar para a pessoa, qual produto que você vai armazenar? Vamos supor que fosse assim, carne suína com osso. Aí eu consigo, através como eu disse, do dimensional, do tamanho dessa câmara, pegar o produto que vai ser armazenado e com o volume da câmara, o volume interno, que é largura, comprimento e altura,
Essa multiplicação vai me dar um volume em metros cúbicos. Você pede pelo cada produto ali no caso. Aí eu consigo, através do calor específico do produto, né? Fui longe, né? Fui direto agora. É o calor específico. E esse calor específico do produto, nesta condição, vou conseguir definir através de uma fórmula, né? Nós chamamos de que macete. Essa é a fórmula de quantidade de calor do produto está relacionado à massa, à quantidade de produto. Então o cara chegou lá, ele vai perguntar qual produto. Por exemplo, carne suína com osso. Depois eu vou falar quantidade. Quanto de produto vai ser armazenado? O cara falou 1.500 quilos, por exemplo. 1.500 quilos. Aí ele me passou essa quantidade de produto. E a temperatura entra também? Entra. Aí eu necessito saber no cálculo qual é o valor de temperatura que o produto vai entrar, porque ele pode receber, por exemplo, a carne suína sem osso, ela pode vir já numa temperatura controlada do distribuidor. Ou ele vai receber em temperatura ambiente. E eu preciso saber o início, o valor de temperatura inicial e qual é a temperatura final que o produto tem que estar dentro da câmara. Que pode ser ou produto, me corrija se eu errado, ou resfriado ou congelado, é isso mesmo? Ou resfriado, manter ele numa temperatura antes do ponto de congelamento, ou promover o ponto de congelamento para depois garantir a estocagem na temperatura de armazenagem final. Resumindo, no cálculo de carga térmica para produtos, nós estamos falando somente de produtos, vai ter uns 6 cálculos aí. Para produtos, eu tenho condições de promover o rebaixamento de temperatura de um produto alimentício, a carne, por exemplo, ela estando in natura, em temperatura ambiente, mole lá, nem refrigerada ela está, resfriada. E aí eu rebaixo a temperatura até o ponto de armazenagem de produtos resfriados. Se eu quero ficar só nesse ponto, eu mantenho a carne nessa condição até menos 2 graus Celsius. Vamos supor que eu calculei a temperatura inicial a mais 20 graus Celsius. E eu vou rebaixar essa temperatura até menos 2 graus Celsius. Que eu ainda não congelei a carne. Tem o teor de água, mas também tem teor de gordura na carne. É o que foi dito no início, o professor Adriano falou, a questão aí do congelamento, resfriamento rápido, é exatamente para manter a qualidade, a característica do produto. Mas vamos lá. Mantive a temperatura de 20 até menos 2. A carne ainda está resfriada, em temperatura própria para armazenagem e consumo. Se eu quero, ou o cliente necessita, que todo o volume de carne que entra na câmara mantenha-se congelada, o ponto de congelamento da carne, o calor específico para congelar a carne, eu tenho um cálculo, que é a quantidade de calor que eu vou retirar da massa de carne, a quantidade em volume, pelo calor latente do produto. Aí começa a entrar na parte técnica. Até então eu só retiro calor sensível porque não chego no ponto de congelamento. No ponto de congelamento é a hora que eu necessito da maior capacidade frigorífica no meu sistema. Onde normalmente o pessoal erra, né? É onde erra, porque ele vai calcular a quantidade de calor sensível, depois sensível já congelado. E o ponto de calor latente, que é o congelamento. Que é a mudança de fase. Que é a mudança de fase do produto que está mole, vamos dizer assim, e eu vou promover o congelamento. Nesse ponto de congelamento, onde eu necessito maior quantidade de energia térmica, né, de equipamento para poder fazer o processo de congelamento dessa quantidade de produto.